Boa noite! Hoje é segunda-feira, dia 20 de maio de 2024. Aqui é o canal do YouTube do professor Simvaldo. Eu sou professor de História da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Estou lotado na Escola Joaquim da Silva Gomes, que fica localizada aqui em Santa Cruz, 10ª Coordenadoria Regional de Educação da Secretaria Municipal de Educação. Este canal foi criado com o objetivo principal de fazer a divulgação da história de Santa Cruz. A Santa Cruz, aqui no caso, a fazenda antiga correspondente à jurisdição da antiga fazenda jesuítica. Portanto, inclui também os municípios de Itaguaí, Seropédica e todos os bairros limítrofes, inclusive Sepetiba, Paciência, Jesuítas, Areia Branca, tudo isso. Na postagem de hoje estarei falando de um amigo, um colega, professor, pesquisador, que é o professor Adinalzi Pereira Lamego, sobre o livro Viajantes Estrangeiros na Zona Oeste Carioca do século XIX. É uma publicação de 2020 da editora Autografia, e o professor Adinalzi, ele é um dos sócios, né, do NOP, um dos atuantes. Ele não chegou a ser fundador, porque quando o NOP foi fundado, em 1983, ele ainda não tinha participação. Mas logo depois, o ano seguinte, ou 2 anos depois, ele começou a participar e até hoje faz parte do NOP, inclusive fazendo divulgação. A Adinalzi tem vários blogs, vários portais, é um grande divulgador e incentivador da história, não só de Santa Cruz, mas do Rio de Janeiro inteiro, fazendo sempre a divulgação. E o livro dele é um livro muito bonito, um livrozinho com 115 páginas, bem ilustrado, como gosto de sempre apresentar, né? Foi composto em Sabonesse LT Pro pela editora Autografia e impresso em papel offset 75 gramas por metro quadrado. Então é um livrozinho muito, muito bem feito. A capa bonita, vocês podem ver aqui no lado esquerdo, na parte superior, tem a capa do livro. Tem uma ilustração do século XIX. Na parte de baixo, na parte direita, tem um retrato do Adinalzi, que eu tirei em uma das visitas ao NOP, um reencontro que nós tivemos lá. Na parte central tem uma foto antiga que foi publicada no jornal do NOP, o professor Adinalzi junto com o professor Rivadavia Pinto, lá de Guaratiba, o falecido, saudoso amigo. E do lado esquerdo, na parte inferior, Debré, né? Deu uma foto, um retrato de Debré, da viagem pitoresca histórica ao Brasil. E embaixo também uma imagem do ateliê do Debré. À direita nós temos também a cópia, né, da aquarela do Debré, e uma litografia em preto e branco, né, na parte de cima, e embaixo o retrato da Maria Grã. Então, o Adinalzi, nessa proposta, nesse trabalho de viajantes estrangeiros da Zona Oeste Carioca do século XIX, ele se propôs exatamente a fazer uma pesquisa sobre esses viajantes. Quantos e quantos viajantes não passaram pela Zona Oeste Carioca, especialmente por Santa Cruz. Adinalzi é professor de História, aposentado, da Rede Pública da Educação do Estado do Rio de Janeiro, é consultor sênior da CAMEMPA, que é a Casa da Memória Paciente. Recentemente fiz uma postagem falando sobre o livro dos 2 engenhos de paciência, da Mata da Paciência, e o Adinalzi foi um dos colaboradores, juntamente com o professor Guaraci e o professor Ija, e é um dos principais colaboradores do NOP, Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica de Santa Cruz, autor do livro Viajantes Estrangeiros na Zona Oeste Carioca do século XIX, e vem realizando pesquisas, escrevendo sobre temas diversos há mais de 40 anos. Aqui ao lado, como eu falei, a reprodução da foto publicada na edição do NOP número 25, dezembro de 1986, 3 anos após a fundação NOP, né, de autoria do coordenador de divulgação da época, José Francisco Toffoli. Além deste livro que eu estarei falando hoje, o Adinalzi escreveu um outro livro que eu oportunamente também estarei falando um pouquinho, que o título é Ruas e Logradores de Santa Cruz, que ele vai
falar um pouco sobre cada uma das ruas, e tem muitas ilustrações também muito interessantes, muito bonitas. Viajante estrangeiro na Zona Oeste Carioca no século XIX, autor Adinalzi Pereira Lamego. Eu peguei aqui um texto da resenha do site Amazon, para que vocês possam ter uma ideia mais ou menos do que se trata o livro. Aos poucos, o Rio de Janeiro transformou-se em ponto de destino e passagem de diversos viajantes estrangeiros, surgindo uma variada literatura formada por relatos de viagens que irão descrever minuciosamente toda a costa da cidade do Rio de Janeiro e seus arredores. Esses registros irão enriquecer cada vez mais o conhecimento histórico da história da cidade e do próprio país. Fatos e relatos como esse é que me levaram a escrever este livro. Esse é um texto do professor Adinalzi, e é importante porque aqui neste caso nós temos sempre que lembrar que foram muitos viajantes que passaram pelo Rio de Janeiro e por Santa Cruz. Aqui já é um texto do resenho do site Meu Rio de Todos os Tempos. Viajantes Estrangeiros na Zona Oeste é um livro que se propõe a contribuir no levantamento dos relatos de viajantes estrangeiros no Rio de Janeiro do século XIX, relacionando um conjunto de textos sobre a passagem desses viajantes pela chamada Zona Oeste Carioca. Além disso, abordando também a análise desses relatos enquanto construções discursivas e ideológicas. Na elaboração desse trabalho foi utilizado principalmente o acervo da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, da Biblioteca do Itamaraty e do Arquivo Nacional, sendo pesquisados também outros acervos menores, tais como o da Biblioteca do NOP, Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica de Santa Cruz, entre outros livros e artigos de autores locais. Uma obra de leitura fácil e bastante interessante para pesquisadores da história local dos bairros carioca. De fato, é um livro muito especialmente para quem está, digamos assim, quem está iniciando, porque o Adinalzi não se propôs a fazer um calhamaço é um livrozinho pequeno, né? Muito bonito, muito bem elaborado, e que serve muito bem para um professor usar até em suas salas de aula. Aqui tem umas fotos recentes do professor, escritor e pesquisador, historiador Adinalzi Pereira Lamego. A da esquerda, com a poetisa e atriz Virgínia, lá no NOP. Aqui o Adinalzi, juntamente com o professor Isha e eu, aqui à direita. E aqui ao lado, na foto da direita, o professor Adinalzi com o jornalista André Mansur. Também já fiz algumas postagens sobre o André Mansur, que já escreveu 19 livros, diversos assuntos, vários sobre a história da região. Então, nesta pequena postagem, essa rápida postagem, essa breve postagem de hoje, eu estou falando desse professor, desse pesquisador, de uma grande generosidade, porque o Adinalzi colabora com todo mundo, que é o autor, então, de Viajantes Estrangeiros na Zona Oeste Carioca. Vale a pena adquirir, é um livro que pode ser encontrado em vários sites, por exemplo, a Amazon, vocês podem comprar o livro na Amazon, e tenho certeza que quem puder ter esse livro em sua biblioteca, em sua leitura, vai gostar muito. Como eu falei, o Adinalzi, ele faz a pesquisa sobre vários viajantes. Por exemplo, aqui nessa publicação, nós temos, deixa eu apresentar para vocês aqui, são primeiro capítulo, Viajantes Estrangeiros na História do Brasil. A gente fala na missão artística francesa, a missão austríaca, viagens e caminhadas através de um discurso simbólico, viajantes que estiveram no Brasil no século XIX, a paisagem e o objetivo desses viajantes, o olhar europeu desses viajantes. Esse é o capítulo número 1. O segundo, o Velho Oeste ou a Zona Oeste Carioca, aspectos históricos. Ele cita aqui Campo Grande, Santa Cruz, Bangu, Realengo, Estrada Real de Santa Cruz. E no terceiro capítulo, são 3 capítulos, né? Tem aqui os que passaram pela Zona Oeste Carioca no século XIX. Aí tem Benjamin Marie. Benjamin Marie foi um pintor belga, foi o primeiro embaixador da Bélgica no Brasil. Carl Friedrich Gasser-Seidel era um alemão mercenário. Ele veio para cá para participar de um grupo de militares, né?
e escreve também, esteve muito passando por Santa Cruz, escreve muito sobre Itaguaí. O Daniel Paris Kinder, que é um pastor presbiteriano, também passa por Santa Cruz, vem com o objetivo também de pregar a religião aqui. O Ferdinand Dominique Sokor, o Georg Henrique von Langsdorff, o Debré, João Natel, João Batista Emanuel Paul, John Lucock, John Mauer, Maria Gran, o príncipe Adalberto da Prússia, Spix Martius, Thomas Enders e William Ludwig von Eswegen. Então, são 15 viajantes que o Adinalzio apresenta e quase todos deles têm gravuras. Tem a parte conclusiva, as referências bibliográficas e o índice de imagem. Como eu disse, é um livro muito bem ilustrado, tem várias ilustrações coloridas e eu recomendo, então, quem puder adquirir o livro. Tá? Um abraço a todos e até uma próxima apresentação. Boa noite. Boa noite, aqui é o canal do YouTube do professor Simvaldo do Nascimento Souza. Eu sou professor de História da Rede Municipal do Rio de Janeiro